Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui mais um domingo para aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus, onde estamos estudando a revista Palavra Viva com o tema Eu Mesmo e os Outros, onde hoje nós entramos na aula de número 4 com o tema Autonomia, a vida é minha. Antes de nós iniciarmos a aula propriamente dita, faremos uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nós te somos gratos por mais esse dia, o dia do Senhor, e por podermos, ó Pai, aprender e refletir acerca da Tua Palavra. Ajuda-nos na compreensão e na prática por intermédio do Espírito Santo. É isso que te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, esse é o esboço da lição. Após a introdução, nós vamos tratar de 3 assuntos: o suicídio, a eutanásia, sobre um pecado imperdoável. Depois iremos concluir e aplicar. Bom, no mundo hoje, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Isso é o que dizem as estatísticas. São 2.000 pessoas todos os dias tirando a própria vida. E no Brasil, apesar das taxas serem um pouco menores do que no mundo, elas vêm crescendo a cada dia. Na última pesquisa que foi feita em 2006, quando comparado em 2010, percebeu-se que a taxa de suicídio no Brasil cresceu 7%, enquanto no mundo diminuiu. Então nós temos cada dia mais avançados para índices tão altos quanto de outros países. O suicídio e a eutanásia, meus irmãos, eles são resultados lógicos da visão do nosso mundo atual, na qual as pessoas pensam assim: a vida é minha. Então eu posso fazer o que quiser com ela, inclusive dar fim a ela. Infelizmente, esse é um pensamento contemporâneo entre os nossos dias e até mesmo entre ditos cristãos. Quando, por exemplo, nós falamos do aborto, sobre tirar a vida do outro e às vezes até mesmo no suicídio. Importante lembrar que o suicídio ele é um ato voluntário e intencional de tirar a própria vida. Diferente de um acidente, onde a pessoa acaba caindo, e morrendo. É quando você provoca de forma intencional o fim da sua própria vida. E geralmente tem alguns motivos que são mais frequentes, onde nós vemos dos suicidas. É a depressão, medo de alguma coisa, um momento de muita raiva, um desespero sem saída, às vezes por arrependimento ou vergonha do que os outros dirão, de como a vida seguirá, as pessoas decidem dar cabo à vida. Essas pessoas fazem isso porque parece ser a única forma de resolver. Sabemos que de fato não resolve, porque desencadeia outros problemas, mas para a visão do suicida essa é a melhor saída. Eles consideram uma solução permanente para problemas que são impossíveis de resolver. Então, já que eu não consigo resolver o meu problema, eu vou dar fim ao problemático, que sou eu. É isso que se passa na cabeça de uma pessoa que se suicida. Temos alguns mitos e verdades que é importante desmistificar. O primeiro mito é que pessoas que falam sobre cometer suicídio não chegam a cometê-lo. Então você fala assim: não, quem quer se suicidar vai lá e faz, não fica anunciando. Isso é mito, irmão, porque a verdade é que 80% dos suicidas deram algum sinal. Às vezes até falando, por exemplo: eu não consigo ver outra saída, eu vou acabar com a minha vida. E no momento de emoção, acaba por fazer. Um outro mito é que todos os suicidas estão decididos a morrer. Na verdade, não. Muitos deles não desejam a morte. Eles só querem se livrar desse sofrimento insuportável. Eles veem a morte como uma saída, apesar de não gostarem dessa saída. Um terceiro mito é que suicídio é um ato impulsivo, sem nenhum planejamento. A pessoa está ali naquele momento de tensão e resolve se matar. Não. A verdade é que a maioria dos suicídios são pensados e preparados dias ou semanas antes. Isso no mínimo já passou pela cabeça da pessoa, ela já planejou, ela já pensou na situação antes de cometer o ato. E o último é que as mulheres só tentam se suicidar. De fato, quem se suicida são homens, porque nós vemos taxas maiores de homens morrendo.
A verdade é que ambos os sexos consumam o ato do suicídio. Os homens cometem 5 vezes mais que as mulheres, mas elas tentam 2 vezes mais do que os homens. Então as mulheres têm mais tendência a suicídio, porém os homens é quem executam mais. Agora nós precisamos ver um pouco da visão de Deus e compreender biblicamente falando sobre o suicídio. A primeira coisa que nós precisamos pensar é como temos visto Deus. A partir do momento que você enxerga Deus como Ele de fato se apresenta, a sua visão muda. A revista diz aqui que a maneira como uma pessoa vê Deus, a qualidade do seu relacionamento com o Senhor são um fator significativo na forma como essa pessoa lida com o estresse e a crise do dia a dia. Então, meus irmãos, todas as situações que eu citei que os suicidas tentam justificar para tal ato, nós também passamos. A verdade, o que muda é a nossa cosmovisão. Quando nós entendemos de que Deus está no controle de tudo, muda a nossa forma de como nós pensamos e agimos. Se você abrir a Bíblia no livro dos Salmos, você vai ver relatos dos salmistas ali expressando diferentes emoções humanas. Existem salmos de alegria, de canto, de medo, de dor, de angústia, de arrependimento e até mesmo de depressão. Porém, nós vamos ver, a partir do Salmo 23, que Deus de fato se importa conosco, de que Ele está presente no meio das nossas lutas e das nossas aflições. Esse é o texto base da nossa lição, Salmo de número 23, muito conhecido, que eu farei a leitura agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que texto confortante, dizendo de que Deus, sendo nosso pastor, nada nos falta. De que Ele nos faz repousar, de que Ele está conosco mesmo no vale da sombra da morte, de que Ele nos honra, de que Ele nos abençoa e de que mal nenhum pode nos acometer, porque a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias estão presentes na nossa vida. Amém. Deus de fato se importa conosco. Aqui o autor da revista diz que crer em Deus não anula nem a dor e nem o sofrimento. Isso nós continuamos a ter. Nós temos que suportar. Mas crer em Deus nos ajuda a ter uma perspectiva correta da dor e do sofrimento. Passamos a enxergá-los de forma diferente. Menores quando comparados ao tamanho do poder do nosso Deus. Considerando que Deus é onisciente, onipresente, ou seja, sabe de tudo, está em todo lugar, Ele sabe da sua angústia, sabe da sua ansiedade, do seu medo. Ele está consciente de cada aspecto da nossa existência. Deus está presente também nas nossas provações e nas nossas tentações. Isso significa que nós nunca estamos sozinhos ou desamparados, meus irmãos. Mesmo quando os nossos sentimentos nos fazem crer o contrário. A Bíblia relata 6 suicídios. 6 personagens, onde aqui você pode ver os textos que eu vou relatar para os irmãos. Quais foram? O primeiro deles foi Abimeleque, filho de Gideão. Ele foi ferido na batalha e pediu para que o seu escudeiro apressasse a sua morte. E ele se suicida. Está lá em Juízes. O segundo, bastante conhecido, suicida bíblico, foi Saul, rei de Israel, que também, depois de perder uma batalha, pediu para o escudeiro o matar, mas o escudeiro acabou recusando. Então, Saul tirou a própria espada e se lançou sobre ela.
Porém, essa história acaba sendo difusa porque existe um relato mais à frente de que registra que um amalequita declarou ter matado Saul, de que ele ia passando quando viu Saul sob a espada, já morrendo, e Saul pediu que ele tivesse misericórdia e o matasse de uma vez. Então isso é o que relata, nós não sabemos ao certo. O terceiro caso é um escudeiro de Saul, que ele descobriu que Saul tinha morrido, foi lá e se matou também. Olha o desespero desencadeado. Mesmo Saul morto, conseguiu trazer sofrimento ao seu escudeiro. O quarto caso foi Aitofel. Ele era o conselheiro de Davi e de Absalão. Ele se suicidou por conta de uma humilhação pública que ele passou, por vergonha. O quinto caso, no Antigo Testamento ainda, foi Zimri. Ele foi rei de Israel somente por 7 dias e colocou fogo no palácio para não ser capturado pelos inimigos. Então, enquanto rei, para que os inimigos não o matassem, ele mesmo pôs fogo no castelo e deu cabo à sua vida. Importante a gente ver que nesses 5 relatos, nenhum dos suicídios é visto de forma favorável ou como uma opção legítima, mesmo essas situações tendo sido muito difíceis. O sexto e último caso, acredito que o mais conhecido de todos, é o suicídio de Judas, que se enforcou após trair Jesus. Isso você já vê lá em Mateus, em Atos, os relatos sobre esse suicídio. Importante reforçar nesse sentido de que nenhum desses suicídios resolveu a situação, mas esse desejo de morrer, ele pode ser compreensível, porém ele não deve ditar as nossas ações. Segundo ponto que nós vamos ver aqui hoje é a eutanásia. A eutanásia é a morte que é provocada também de forma intencional, mas não da pessoa nela mesma, e sim de um indivíduo em outro, mas com uma finalidade, aliviar a dor ou o sofrimento. Então, aquele familiar que está em coma há anos, a gente fala que está vegetando numa cama, que está sofrendo, uma pessoa decide encerrar a vida dele, diminuindo a dose do tratamento ou tirando o tratamento que o mantém vivo, ou desligando aparelhos que sustentam a sua respiração, batimento cardíaco. Isso é eutanásia. Nós devemos, meus irmãos, a Bíblia diz que aceitar a morte e ver como alegria, porque isso também é plano de Deus. Porém, se existe a possibilidade de viver, não cabe a nós decidirmos. Se Deus nos dá os medicamentos, as técnicas e mesmo um milagre para que sobrevivamos, não cabe a nós decidir morrer ou que os outros morram. Importante também lembrar e aceitar a morte quando nós vemos que ela se aproxima, tá? Mas como eu disse, que se houver a possibilidade de viver, nós devemos ter essa intenção. Nós não devemos facilitar a morte, porque isso é plano só de Deus. Outra coisa que é importante a gente refrisar é a diferença do alívio da dor versus o alívio do sofrimento. O alívio da dor é a pessoa que está sofrendo ali fisicamente, onde nós podemos usar medicamentos, exercícios de fisioterapia ou outras coisas para aliviar essa dor, e isso é totalmente válido. Porém, não devemos confundir com o alívio do sofrimento, porque o sofrimento ele vai além da dor física. O sofrimento muitas vezes ele envolve uma série de sentimentos: medo, abandono, isolamento, desespero, perda. Um exemplo aqui que a revista diz é de uma mãe que perdeu um filho. Ela com certeza está sofrendo muito. Perdão. O alívio do sofrimento, meus irmãos, ele vai abranger mais do que um tratamento médico ou medicamentoso. Para aliviar o sofrimento é necessário uma reação da família, dos amigos, da igreja, uma ajuda profissional, com profissionais de saúde psicológica e também da comunidade que cerca. Dessa forma que se resolve um sofrimento. Eliminar o sofrimento, eliminando o sofredor,
é nós esquecermos que Deus prometeu estar com ele até no momento de maior necessidade. Então, não é porque estamos vendo alguém sofrer numa cama que nós vamos acabar com esse sofrimento dando cabo à vida dele. Isso é falta de esperança em Deus, que disse que estaria conosco até no vale da sombra da morte. E será que o suicídio é um pecado imperdoável? Com certeza você já ouviu a frase, olha, a pessoa se matou e não teve tempo para arrependimento. Então, se a pessoa não se arrependeu, ela não pode ser perdoada. Quem não é perdoado não está salvo. Porém, nós sabemos, conforme lemos a Bíblia, temos mais conhecimento, de que a salvação e a vida eterna são dádivas de Deus. Meus irmãos, isso é graça, que é concedida a todos os pecadores. Ao pecador que decide dar cabo à vida, e a mim e a você que somos pecadores por diversos outros motivos, nos quais a Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus. Ou seja, a salvação é um plano de Deus desde antes a eternidade do mundo, onde nós somos incluídos nela. E é importante dizer que essa inclusão é dada através dos pecadores que confessam diante de Deus que são pecadores e que consideram a morte de Jesus Cristo na cruz como a única forma de pagamento dos pecados. Então Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, e não exceto o último, num caso de suicídio. Nós refrisamos também de que nada pode mudar o nosso destino ou nos separar do amor de Deus, conforme diz Romanos 8, de 37 a 39. Esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39, diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Claro que nós estamos falando de que o suicídio não é um pecado imperdoável, porém não incentivamos ninguém, porque sabemos que o verdadeiro cristão, que ama a Deus, tem esperança nele e tem fé na sua palavra de que todos esses problemas serão aliviados, não aqui, meus irmãos, mas sim numa vida eterna. E mais uma certeza que nós temos é que a Bíblia relata o único pecado imperdoável. E esse pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29, é bem claro ao dizer: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que concluímos com essa aula, meus irmãos? O cristão, ele rejeita o suicídio porque ele se baseia no pressuposto de que a nossa vida não nos pertence para nós fazermos dela o que bem entendermos. Ao contrário, nós entendemos que a vida é dada por Deus e só Ele tem o poder de tirá-la. Essa é a cosmovisão cristã quanto ao suicídio. E para aplicar nas nossas vidas, a primeira coisa que eu convido é que você busque se aprofundar no conhecimento bíblico, para não cair em ladainhas e também para poder argumentar quando for questionado, e principalmente que vocês orem pelos seus familiares, pelos seus amigos, todas as pessoas ao seu redor que estão sofrendo por algum motivo, que estão em depressão, que estão numa angústia, que podem ser, já disseram, dar cabo à vida, que estão sofrendo por uma doença. Você pode suplicar a Deus e Ele te ouve, meu irmão. Suplique que Deus conceda ânimo e que, se for de acordo com o querer dele, que Ele cesse esse sofrimento. Mas que, se assim não for, a pessoa saiba que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que um dia já não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nem dor, porque
porque nós estaremos com Deus reinando eternamente. Essa é a nossa esperança e a nossa lição de hoje é esta. Eu agradeço mais uma vez aos irmãos por terem assistido até aqui. Nós vamos fazer uma oração encerrando. Pai bendito, a Tua palavra nos conforta e nos ensina, ó Pai, que mesmo nós vendo as situações, por mais difíceis que sejam, quando nós entendemos quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer, ó Pai, nós passamos a ter esperança. Esperança concedida por Ti, através do ato salvífico de Cristo na cruz, em favor do pecado dos meus irmãos e dos meus pecados. Te agradeço por isso e te peço que conforte o coração daqueles, ó Pai, que estão tristes, que trabalhe o coração daqueles que estão desesperados, depressivos, com medo, com angústia, e restaura, ó Pai, o ânimo deles. Abençoa-os em tudo, é isso que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, até a próxima aula, até domingo que vem. Um abraço.